Saudações algébricas, meu povo e minha pova, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Eu sou o professor Lemuel Ponce e nesse vídeo eu quero falar com vocês como resolver um problema de matemática. Durante esse vídeo você vai aprender alguns passos importantes e se você está interessado então em saber quais são esses passos, fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então, o primeiro passo que eu quero que você pense logo de cara. Eu sei que na sua mente tem muita coisa sobre as dificuldades que todo aluno encontra para resolver problemas. E claro que eu não estou falando de uma coisa que eu nunca passei, porque problemas a gente tem a todo momento. E parece que a matemática não sente vergonha de apresentar problemas para nós, né? E eu tenho certeza que problema é uma coisa que também não falta na sua vida. Mas pelo menos de matemática eu quero te ajudar a resolver. Então a primeira coisa, por que será que é tão difícil resolver problemas de matemática? Por que será que você se atrapalha tanto para resolver? Você já parou para pensar nisso? Eu acho que o seu pensamento maior é em você não consegue. Mas você já parou para pensar por que você não consegue? Já parou para pensar quais são as suas maiores dificuldades em resolver um problema, ou para resolver um problema? Quero que você pense o seguinte, né? Esse é o ponto principal, é a primeira coisa. Você precisa descrever, né? Aliás, primeiro descobrir para depois descrever quais são as maiores dificuldades de fato. Então eu já quero que você, nesse exato momento, você chegou nesse momento desse vídeo, deixe aí nos comentários quais são as suas maiores dificuldades com matemática. Não precisa necessariamente ser com problemas. Tá ok? Escreve aí nos comentários qual é a sua maior dificuldade com matemática e não vale escrever tudo, tá? Não escreve tudo não, porque eu sei que a matemática por inteira já é uma dificuldade grande, mas escreva qual é a sua maior ou quais as suas maiores ou aquela que você considera ser a sua maior dificuldade. Beleza? Quem sabe assim eu consigo te ajudar a resolver esse problema aí, ok? Vamos lá para o primeiro ponto que eu quero mencionar com você aqui. Existem algumas questões de matemática, independente de faixa etária, existem essa diferenciação entre, primeiro, exercício, problema e terceiro, situação-problema. Existe uma diferenciação aqui. O primeiro, que é um exercício, você não precisa de interpretar. O segundo, que é um problema, aí já vira dois. Primeiro é você interpretar o problema. O segundo é você resolver o problema. Parece hoje em dia que resolver um problema é menor do que o próprio problema de interpretação. O problema maior hoje não é resolver o problema, e sim interpretar o problema. E por terceiro, a situação-problema, que é um problema voltado para o cotidiano, o seu, o meu, o nosso problema cotidiano. Eu quero evidenciar o seguinte, eu não vou fazer diferenciações, eu trouxe algumas questões, já a gente vai para o quadro ali para resolver algumas coisas, quero comentar algumas coisas mais com vocês aqui, mas eu quero mencionar o seguinte, eu não vou fazer nenhuma diferenciação para as questões que eu trouxe, dizer, isso aqui é um exercício, isso é um problema, isso é uma situação, um problema. Eu só quero mencionar para você que essa diferença existe por questões pedagógicas e somente isso, tá? Quando a gente for resolver exercício, eu não vou dizer, isso aqui é um exercício, isso aqui é uma situação problema, isso aqui é um problema. Eu sei, porque para você tudo é problema, independente se é exercício, se é problema, se é situação problema, ou seja lá o que for, que já acho que foi isso. Eu sei que para você, matemática, só a palavra mesmo já é um problema, e eu quero te ajudar a resolver isso aí. Fica comigo então, porque a gente vai trabalhar bastante coisa aqui, só nesse vídeo, né? Se liga que vai ter muita coisa demais, meu amigo. Tá, então a primeira coisa, por que será que você tem tanta dificuldade para resolver problemas de matemática? Tá. Eu acho que você é mais apropriado para responder isso, mas se você está com essa dificuldade, deixa eu te dar uma ajudazinha. Como é que está a sua leitura? Quando você lê, você sabe o que você precisa fazer? Você sabe o que você precisa? Ou você não sabe de nada disso? Você lê o problema e parece que você lê um texto em japonês.
Como é que você se sente depois que você lê um texto de matemática? Está apto para resolver? Está se sentindo livre para fazer qualquer coisa, escrever e fazer tudo? Ou você está lendo o problema pensando na resposta, ou se vai estar errado, ou nas 4 alternativas que aparecem lá? Como é que você se sente quanto a isso? Se você não sabe responder essa pergunta, fica difícil você dar o próximo passo. Eu vou dizer assim, fica difícil você avançar mais. Como é que você vai pensar na resposta se você não sabe nem o que o enunciado diz? Então, por que será que as pessoas têm dificuldades enormes com matemática? Porque provavelmente têm dificuldade em língua portuguesa. Eu acho que matemática, é um pensamento meu, tá? Matemática não anda longe da língua portuguesa. Quando se trata de exercício, que a coisa vem pronta, aí você usa automaticamente as propriedades, as definições, a caixa de ferramentas da matemática mesmo. Mas quando se trata de problemas, é por isso que eu diferenciei logo no começo, né? Logo de cara. Quando se fala de problemas e de situações problemas, antes de qualquer coisa da matemática vem a interpretação do problema. Ou você interpreta ou você trava mesmo. Ou você interpreta ou você fica bloqueado, você não consegue fazer nada na questão, porque você não sabe o que ela quer. E mesmo que você entenda o que a questão está pedindo, você precisa saber também quais as ferramentas que você vai usar. Eu quero ver quem é o doidão, o cara doidão que consegue construir uma casa utilizando um lápis. Porque o lápis não é a ferramenta necessária ou obrigatória para construir uma casa. Você consegue até fazer o planejamento com o lápis, fazer todo o desenho, a planta e tudo, mas para construir, não. Você não consegue fazer isso. Então você precisa utilizar a ferramenta correta para resolver o problema. E aí você precisa ter entendimento na interpretação de qual é a ferramenta que eu vou utilizar aqui. E isso daí, até você decidir o que você precisa fazer, que é a primeira coisa, o que você precisa fazer, né? Que a questão está lhe dizendo, e aí pelo que ela diz, você sabe você sabendo o que ela está dizendo, você sabe o que é preciso fazer. Sabendo o que é preciso fazer, você pode então dizer quais são as suas ferramentas, o que você vai utilizar. Você vai fazer o quê? Ou se você faz determinada coisa para um determinado problema, será que resolve? Porque tem muita gente que faz um monte de firulas, dá 3 voltas ao mundo para encontrar uma resposta, sendo que ela poderia somente dar um passo para o lado e já chegou lá. Ou seja, enrolação demais para uma questãozinha que uma coisinha simples resolveria. Aí é um problema de matemática ou de interpretação? O que você acha? Eu quero falar com você ainda sobre 3 tipos de estudantes. Aí é uma consideração particular. Eu e a minha experiência em sala de aula. Ok? Talvez você se encaixe em um deles e provavelmente você é um deles. Eu não quero nem dizer qual dos 3. Mas o primeiro, e se você está assistindo, provavelmente você não é parte desse primeiro. O primeiro tipo de estudante que eu considero é aquele que entende matemática e se dá muito bem com ela. Infelizmente eu não achei nenhum desse até hoje. Por que será? Voltando aqui, o segundo tipo de estudante é aquele que entende de matemática, mas tem tanta preguiça que ele trava. É a própria preguiça dele que trava ele. Meio louco, né? O terceiro tipo de estudante é o que eu considero que a grande maioria se encaixa, é aquele aluno que não entende de matemática e tem um probleminha que eu chamo de preguicite aguda. O indivíduo tem preguiça até no tutano, entranhou na vida dele. O indivíduo carrega a preguiça para onde ele vai, ou a preguiça que carrega ele, eu não sei o que acontece aí. Ok? São esses 3 tipos de estudante que eu considero. Então, se você se encaixa em um deles aí, no primeiro, não sei, comenta aí. Vamos ver se você tem essa coragem de deixar nos comentários aí. Eu sou o tipo de estudante número 1. Vamos lá, eu quero que todo mundo entre nessa classificação de estudante top, hein? Estudante que gosta de matemática, não só porque gosta da coisa difícil, mas porque entende e quer se dar bem ou se dar bem já com ela, né? Vê o que você faz aí. Eu quero ver seus comentários, hein? Independente de qual dos 3 tipos de estudantes você se classifica, quero dizer para você o seguinte: talvez comece isso dentro de casa, né? O pai e a mãe odeiam matemática, o bisavô, tataravó, escanchavó odeia matemática, e por causa disso você odeia também, tá? Pensa o seguinte: eu considero que a pessoa, a partir do momento em que ela começa a entender um pouco de matemática,
ela já começa a gostar um pouco. É aquela euforia. Consegui resolver um exercício matemático. Beleza, bacana, legal. É aquela alegria momentânea de resolver um exercício sozinho. Eu conheci uma aluna que ela resolveu um exercício e foi assim, uma divisão. Pela primeira vez na vida dela, ela conseguiu fazer uma divisão. Ela dava pulos na sala de aula. E eu fiquei um pouco abismado com isso porque ela estava no 8º ano do ensino fundamental. 8º ano. Um pouco tarde para aprender a dividir. Mas aprendeu. E para ela foi um momento de explosão de alegria porque ela tinha feito uma divisãozinha. Agora imagina você resolver um exercício que você já está uma semana tentando resolver. Imagina só a euforia. Eu vou dizer uma coisa, é como se ligasse você a 220. É uma energia de 220. Sabe? Você corre para outro exercício imediatamente ou sai contando por todo mundo, colocando na rede social, faz um vídeo no YouTube só para dizer, eu consegui resolver exercício de matemática. Bacana, né? Essa euforia é o que você vai sentir depois de assistir esse vídeo. Vai resolver exercício aí que nem louco. Ponto. Você consegue resolver independente da classificação que você se coloque, dentre os 3 que eu citei. Independente de idade, independente se fez ensino médio e ainda está fazendo, ou se já terminou o ensino médio, se está na faculdade, dependendo do curso também, está sofrendo com matemática, independente de qualquer coisa, meu filho, você tem condições de resolver. Está com um problema para resolver, não interessa com a sua idade não. Ou não interessa o que você já estudou, ou se já entranhou na sua cabeça aí, está na sua cabeça que você não consegue resolver alguma questão de matemática ou problema de matemática, você tem condições de resolver. A primeira coisa que eu quero que você coloque na sua cabeça é isso. Não existe nada que separe você do aprendizado matemático, ou do aprendizado em matemática. Nada. Acho que a maior barreira é você mesmo. Se você tirar essa barreira aí, não existe mais nada. Eu não vou dizer que matemática é fácil. Também não vou dizer isso porque eu preciso ser íntegro aqui nas minhas palavras. Eu preciso falar o que eu vivi, o que eu sei que é verdade. Eu não vou ficar inventando lorota aqui também. Mas eu quero que você pense isso. Não existe impedimento para aprendizado em matemática, não. Isso é lorota que, sei lá, quem inventou esse troço aí. Mas que todo mundo, independente de qual seja o problema, seja qual for o problema, dá para entender sim, e dá para resolver problemas sim. Certo? E se tratando de problemas, que é o nosso foco aqui do vídeo de hoje, enunciado é o primeiro ponto. É o ponto inicial onde todo mundo trava. O bloqueio inicial para qualquer problema ou situação, problema em matemática é enunciado. Quando ele é muito grande, aí que trava mesmo. Você termina de ler, você não sabe nem qual foi o começo. O segundo ponto é mesmo que ele seja curto, mas tem alguma coisa no meio que você não entendeu. Aí é problema de leitura. Certo? Então, para ler o enunciado, eu coloco aqui 3 coisas, né? Aliás, 3 leituras. A primeira leitura que eu recomendo que você faça é uma leitura, eu vou dizer assim, sem o compromisso da interpretação. Você vai procurar no enunciado do problema alguma palavra que você não conhece. Ou 2 ou 3 palavras que, em sequência, você não faz ideia do que elas significam naquele contexto. Porque acontece de você saber o que a palavra significa, mas você não sabe, naquele contexto, o que o autor da questão quis dizer. Então, isso vai lhe atrapalhar a resolver a questão. Né? Eu já em sala de aula, trabalhando com assuntos de conjuntos, por exemplo, aí tem aquela escrita lá, abre chaves, o conjunto é isso. Aí apresenta todas as informações do conjunto dos números naturais pares. Aí o indivíduo olha para aquilo, não sabe que aquilo é o conjunto dos números pares. Como é que ele vai resolver a questão? Se fala sobre o conjunto dos números ímpares, aí ele olha para a informação, mas ele não sabe o que está escrito. Como é que ele vai resolver a questão? Então, além de você olhar para as palavras do enunciado que você não sabe o que significa, olha para os símbolos de matemática também que aparecem no enunciado e que você talvez não conheça. A segunda leitura que você vai fazer, para que serve? Aí sim, essa é a primeira leitura que você vai fazer para a interpretação. Você já procurou no texto quais foram as palavras que você não entendeu. Agora que você já procurou lá no tio Google quais são as palavras que você não entendeu, ou
do compadre Aurélio, né? O que você vai fazer? Faz uma segunda leitura agora para interpretação mesmo. Você vai fazer uma leitura respeitando tudo, vírgula, ponto. Não atropela todo mundo não, porque essa leitura de interpretação não vai servir de nada se você fizer isso. Compassadamente, faça essa leitura então. Aí depois disso você você vai para a terceira leitura, que é uma confirmação da sua interpretação. Você lê o texto pela segunda vez e aí você fez uma interpretação do problema. A terceira leitura é para você confirmar a interpretação que você teve, certo? Porque às vezes você faz uma leitura, você interpreta de um jeito, porque você passou por cima de uma vírgula que você não viu, ou uma pontuação, uma coisa assim, e você acabou interpretando errado. E aí quando você começa a desenvolver a questão, você vai travar em um ponto lá, porque você começou a resolver errado. Ou você não está atento para alguma coisa que beira o absurdo. Parece que o indivíduo fecha o olho. Porque ele começa a resolver a questão, aí começa a resolver, quando ele chega num certo ponto, o resultado que ele tem pela interpretação inicial que ele teve é um absurdo. Só que ele não viu aquele absurdo. Ao invés de ele voltar lá no enunciado para tentar resolver o problema de interpretação que ele teve, ele quer continuar do absurdo para uma coisa pior ainda. Ele acha que dali para frente ele vai continuar seguindo. Não vai para canto nenhum. Não vai para canto nenhum. O problema dele não é matemática, é interpretação. Esse é o ponto. Então, a primeira coisa que você precisa perceber é: o seu problema é falta de conhecimento em matemática ou o seu problema é interpretação? Se for interpretação, infelizmente você não vai avançar em problemas e situações problemas. Você não vai avançar. Você pode resolver exercícios. Coisas do tipo: resolva essa equação, diga se essa função aqui é objetiva, se ela é injetiva, se ela é isso ou aquilo, coisas relacionadas a definições, propriedades, coisas específicas da matemática. Mas quando é situação problema, quando é um problema, fulano comprou isso dividido tantas vezes e tantos por cento de juros, aí já é uma situação que você precisa interpretar. Não é a mesma coisa, faça isso aqui e já dá a resposta. Não é isso. É preciso interpretar. Aí é português, meu caro, não é matemática. Então vamos para outro ponto muito importante aqui. Eu até pontuei, né? É bem interessante aqui. Se o seu problema é leitura, o que você pode fazer? Aí é uma recomendação minha, que provavelmente professores de língua portuguesa dão, ou outros não. Há uma certa discordância, pode ser. Mas, assim, existem muitos textos hoje de enunciados de problemas ou de situações problemas de matemática em que você vai ver um texto, vai ver número e nenhuma imagem. Então, a recomendação que eu lhe dou é justamente essa: fuja desse apoio visual. Quando você for ler um texto de matemática, fuja da imagem. Vou dizer o seguinte, aí é uma crítica minha, né? As questões que aparecem hoje nas provas, elas são, assim, as pessoas cobram muito que tem esse apoio visual, né? Eu discordo totalmente desse ponto, porque está fazendo as pessoas ficarem viciadas. O indivíduo fica viciado em imagem. Se não tiver imagem, ele não resolve nada. Se não tiver imaginação de resolver o exercício, ele não vai forçar o entendimento dele, a interpretação de um texto. Ele está querendo interpretar texto, não é imagem. Então, se você quer interpretar texto, vá para o texto. Não vá para a imagem, porque a imagem já diz o que o texto quer dizer. Então não interessa imagem, o importante é texto. Seu problema é a interpretação de texto, não é a interpretação de imagem. Se você está com um problema de interpretação de imagem, está vendo a imagem e não sabe o que quer dizer, aí você vai para a imagem, mas separa isso do texto. Separa isso do texto. Para você entender, eu estou falando de texto de matemática, não é com os textos em gerais também, né? Você lê um texto de matemática, você já vai imaginando a situação, vai imaginando a imagem. Deixa que essa imagem fique na sua cabeça e passa isso para o papel. Aí você está treinando a interpretação de texto. De matemática. Certo? Que essa coisa de ficar pegando imagem pronta dali. Aí eu leio um texto, mas eu não preciso me preocupar. A imagem já está aqui. Aí, meu filho, eu vou dizer uma coisa para você. Você não vai sair desse problema nunca. Sinto muito em dizer, mas não vai sair nunca desse problema aí. Resolva esse problema de leitura assim, texto por texto, e acabou o papo. Encerra o papo por aqui. Trabalhe isso então. Primeiro ponto, né?
Resolve esse problema de leitura exatamente lendo, sem apoio visual, sem esse negócio de imagem, porque isso daí é que está deixando todo mundo viciado em ler problemas. Se não tiver imagem, ele não quer resolver. Né? Na escola eu sei bem como é que funciona esse negócio aí. Depois que você faz a leitura, você já treinou, você está ali, né, já está bem mais motivado com a leitura, porque está conseguindo entender o texto, aí você parte para o entendimento da definição matemática, que vamos dizer assim, ela é a base para você resolver os problemas de matemática. Sem definição, você não consegue fazer nada não. Possivelmente você interpreta o texto, sabe o que ele quer, mas você não sabe de onde tirar as ferramentas, porque elas surgem da definição. Então o que você precisa fazer? Estudo da definição. Tem como fazer sem estudar a definição? Não. Não tem. Sem definição, você não faz nada. Então, não pode escapar disso não. Infelizmente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem muita gente querendo resolver exercício para resolver exercício. Resolver problema para resolver problema. A matemática não é só isso. Nunca foi. Já utilizaram a matemática para resolver problemas. E você pode fazer isso perfeitamente. O tema do vídeo envolve isso. Mas o que eu quero que você pense é, você não é bom em matemática porque resolve problema. Você resolve problemas porque é bom em matemática, é diferente. Se você sabe matemática, resolver problema é simplesmente uma consequência disso. Então o que nós vamos fazer agora? Algumas questões para a gente dar uma olhada no enunciado, a gente vai resolver, nós vamos para o quadro agora, e aí nós vamos comentar sobre essas questões e ver algumas coisas importantes já dentro daquilo que eu já te falei. Então vamos para a primeira questão. Primeiro problema, tá aí o primeiro problema. Vamos lá. Para atender a alta demanda em smartphones, uma fábrica decidiu aumentar o número de produtos produzidos diariamente. Para isso, ela investiu em mais 3 máquinas, totalizando-se 8 máquinas. Sabendo-se que eram produzidos diariamente 750 smartphones, haverá um aumento na produção diária de... Aí tem aí as alternativas e a gente vai, conforme a orientação, procurar alguma palavra ali ou algumas palavras que não fazem sentido pra gente agora, porque a gente não conhece qual é o significado dela. Então vamos lá. Aqui, nesse problema, parece que não tem... Pode ser que para alguém a alta demanda seja alguma coisa diferente que talvez não faça muito sentido aqui. Ou que a pessoa não sabe o que significa, né? E eu acho que só fábrica normal, produtos produzidos diariamente, eu acho que não tem uma palavra um pouco. Se você tem dificuldade de alguma dessas aqui, aí você vai e procura lá no tio Google, vê o que tem lá de informação, que o tio Google sempre sabe das coisas, e aí você vê o significado da palavra e tenta então entender o contexto dela ali, o significado dela no contexto, ok? Então, o que eu acho que alguém pode ter dificuldade aqui exatamente é na palavra, ou nas palavras alta demanda, que significa muita procura, né? A demanda, a procura está alta. Então, se não tivesse alta demais, além do que a empresa consegue produzir, do que a fábrica consegue produzir, então logicamente que ela precisa aumentar. Então vamos lá, agora fazer uma leitura para a interpretação desse enunciado, para a gente então partir para a resolução. Para atender a alta demanda em smartphones, uma fábrica decidiu aumentar o número de produtos produzidos diariamente. Então, para dar conta da demanda, ela teve que aumentar a produção. É isso que o texto está dizendo até agora. Para isso, ela investiu em mais 3 máquinas, totalizando-se 8 máquinas. Então, se ela adquiriu mais 3 e ficaram 8, é porque antes ela tinha 5, né? Continuando, sabendo-se que eram produzidos diariamente 750 smartphones, haverá um aumento na produção de... Então ele quer saber o quanto que essas 3 máquinas proporcionou para a fábrica em aumento de produção. Então, quantos smartphones a mais essas 3 máquinas vão produzir ou vão ajudar essa fábrica a produzir. Então vamos lá. Primeiramente, antes de adquirir essas 3 máquinas, tinham 5, né? Já que totalizando 8, né? Essas 5 máquinas produziam 750, ou produzem 750 smartphones. Estou desprezando as unidades aqui, tá? Mas você fica bem atento aí que esses 5 representam exatamente a quantidade de máquinas e 750 a quantidade de smartphones produzidos. Beleza? Bom, o que a gente precisa descobrir é a quantidade de smartphones que essas 3 máquinas a mais vão produzir. O que ele não quer saber no texto
é quantos smartphones vão ser produzidos com as 8 máquinas. Ele não está perguntando isso. Ele não está perguntando o total de smartphones produzidos após a compra dessas 3 máquinas. Mas ele quer saber o quanto que aumentou de produção. Então basta saber a quantidade de smartphones que as 3 máquinas vão produzir. Certo? Nós então fazemos essa regrinha de 3 aqui, tá? Aí, regra básica, claro, quando você olha para grandezas que são diretamente proporcionais, então você resolve dessa forma mesmo, né? Ou seja, uma grandeza cresce e a outra cresce também. As duas crescem, tá? Então isso é diretamente proporcional. 5x 3 vezes 750. X é exatamente, então, 2.250 dividido para 5. Então, X é 450. Então, 450 é a quantidade de smartphones que essas 3 máquinas a mais vão produzir. Beleza? Então, a alternativa correta é a alternativa E, ou E, Vamos para a próxima questão. Antes da gente iniciar a próxima questão aqui, o próximo problema que eu trouxe, eu quero mencionar para você o seguinte: eu estou fazendo aqui a primeira e a segunda leitura somente, tá? A primeira interpretação, tá? Mas você precisa seguir a orientação da terceira. Se você tem bloqueio em matemática, se você tem bloqueio para resolver problemas de matemática, então é interessante que você faça essa, vamos dizer assim, checagem da sua interpretação, somente para verificar se por acaso você não entendeu errado depois da primeira leitura, tá? É possivelmente que se você entendeu errado na segunda leitura, né? Que é a primeira leitura de interpretação mesmo, aí você faz uma terceira leitura, você entende que você interpretou errado a questão, e aí você faz uma quarta leitura. Aí é coisa opcional, é algo opcional. Se você achou conflito entre a primeira interpretação e a segunda interpretação, seria interessante que você fizesse uma nova avaliação para confirmar qual das duas é a correta. Ou se as duas estão erradas, né? Pode acontecer também. Então vamos para a próxima. Próximo problema. Aí o próximo problema. Para encher um tanque de água do condomínio, 5 torneiras levam exatamente 9 horas. 9 horas. Supondo-se que a vazão das torneiras seja sempre a mesma, quanto tempo levaria o enchimento do tanque se fossem apenas 3 torneiras? Então vamos lá, né? Procurar alguma coisa ali que a gente não conheça, né? Bom, tanque de água de condomínio. Se o condomínio fizer alguma coisa, né, ou interferir em alguma coisa no resultado, procura então saber o que é condomínio, se alguém não souber. Mas, já pelo contexto, você pode entender, o condomínio não vai servir para dizer se as torneiras vão preencher em mais ou menos tempo. Depende do lugar. Depende mais da torneira e do tanque do que qualquer coisa envolvendo o ambiente, né? Vamos lá, exatamente 9 horas, vazão. Talvez vazão das torneiras, apesar da palavra vazão nesse contexto aqui deixar mais ou menos claro, ou deixar bem claro, para mim fica claro, pode ser que para alguém não. Então você faz essa avaliação. Essa palavra que eu conheço, não conheço, então eu vou lá no tio Google e pergunto para ele o que significa essa palavra aqui. Ou então vai lá e pergunta para o seu Aurélio, que ele também tem uns conhecimentos bons sobre isso, né? Apesar de algumas ele não ajudar tanto, né? Então, talvez nesse texto aqui a palavra vazão, mas no contexto que a gente vê ela inserida aqui, dá para entender que né? Você abriu a torneira e aí está descendo água, está vazando água. É mais ou menos isso. Vamos lá. Leitura de interpretação. Para encher um tanque de água do condomínio, 5 torneiras levam exatamente 9 horas. 5 torneiras, 9 horas. Então, 5 torneiras. Vou colocar aqui um texto só para identificação, né? 5 torneiras preenchem o tanque em 9 horas. Então, quais são as duas grandezas que a gente precisa pontuar aqui? Porque isso tem que ficar bem claro, né? Grandezas, a quantidade de torneiras e o tempo. Beleza?
Supondo-se que a vazão das torneiras seja sempre a mesma, quanto tempo levaria o enchimento do tanque se fosse apenas 3? Então eles querem saber, ou a questão quer saber, reduzindo então para 3 torneiras, o que acontece com o tempo? Será que aumenta? Será que diminui? Qual é o tempo que será necessário para que essas 3 torneiras preencham esse mesmo tanque? Então imagina o seguinte, pensa comigo. Se você tem uma certa quantidade de torneiras, são 5. Aí leva 9 horas, demora 9 horas para preencher o tanque. Se por acaso você diminui a quantidade de torneiras, o tempo é mais curto ou ele é mais prolongado? É maior ou é menor do que o anterior? Logicamente, se você tem mais torneiras, você preenche o tanque bem mais rápido. Se você diminui a quantidade de torneiras, então o tempo que vai levar para preencher esse tanque é maior. Então, se você for resolver dessa ordem, do jeito que está aqui, com um X aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer de você encontrar o valor contrário. Ao invés de você achar um X maior do que esse 9 horas aqui, você vai achar um X menor. É como se você tivesse 3 torneiras com a mesma capacidade de vazão, aí você vai ter um tempo menor, ou seja, está demorando menos tempo com menos torneiras. Isso é um absurdo. É contraditório, inclusive. Então, o que a gente precisa fazer para corrigir esse problema, né? A gente inverte uma das colunas, ou aqui ou aqui. Eu vou escolher mexer aqui, mas a escolha é sua. Você muda o lado que você quiser. Mudando um dos dois vai dar certo. O que não pode é trocar os dois, senão a gente volta para o mesmo dilema. Então, 3T aqui permanece do outro lado igual, tá? Só que desse lado que eu vou mudar a ordem dos elementos dessa coluna. Agora sim eu posso resolver normalmente, tá? Então nós vamos ter aqui 3x, 5 vezes 9. O x é exatamente o 45 dividido para 3. 15. Que nesse caso o nosso tempo está em horas, então 15 horas é a quantidade, é o tempo necessário para que essas 3 torneiras preencham esse tanque, tá? Observe o seguinte, 5 torneiras, 9 horas, diminuiu a quantidade de torneiras, então você aumenta o tempo. Essa é a lógica da coisa. Se você achar qualquer valor menor do que 9, então tem alguma coisa errada aqui, você fez alguma coisa errada, e se você organizou assim, provavelmente você entendeu o texto. Então a maior dificuldade sua é a utilização da regra de 3, ou o entendimento do que sejam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, como é esse caso, né? Grandezas inversamente proporcionais, uma cresce, a outra diminui, ao mesmo passo que, se por acaso uma diminui, a outra cresce na mesma proporção. Beleza? Vamos para o próximo problema, então, vamos lá. Aí o próximo problema, vamos fazer uma leitura inicial, né? Diante de uma prescrição médica com 250 ml de uma solução para correr em 4 horas, assinale a alternativa que apresenta o gotejamento aproximado que a solução deverá ser instalada. Então vamos lá, né? Procurar as palavras ali que a gente não conheça, ou que mesmo conhecendo, a gente conhece em outro contexto, né? Vamos supor que a gente não conheça. Vamos lá. Prescrição médica, ok. Já fica bem evidente o que se trata. Solução, talvez solução. Aqui o contexto, a palavra solução significa, né, resolução de um problema, ou resultado de um problema, ou, né? Aqui é outra coisa. Está mais relacionada a alguma coisa que foi algo químico, talvez, né? É mais para esse tipo de significado, não para resultado. Não é isso que ele está mostrando aqui. Então, para correr em 4 horas. Então, nós temos ali o volume, 250 ml, temos ali também o tempo, 4 horas. Então, parece que nós temos de novo problema de grandezas, né? Um é volume, o outro é o tempo. Assinale a alternativa que apresenta o gotejamento aproximado que a solução deverá ser instalada. Então, vamos pensar o seguinte. Tem ali uma prescrição, tem ali um volume, tem ali a solução é praticamente a medicação que ele está indicando, então nós vamos ter que
interpretar esse problema agora, né? As palavras mais difíceis, acho que somente solução, que aqui tem uma certa... Ela tem um significado e nesse contexto ela está significando outro. Ela significa outra coisa, beleza? Mas, independente disso, a palavra solução não implica no resultado. Para nós, o que vai interessar aqui? O cálculo de gotejamento. Bom, uma das coisas que fazem as pessoas ficarem travadas aqui e ficarem bloqueadas nesse tipo de problema é definir exatamente o que ela vai utilizar ou o que está sendo pedido. Qual é o tipo de resposta? A resposta vai estar em quê? Ele já está pedindo ali gotejamento, então a pessoa ela precisa já ter um certo entendimento e as próprias alternativas já dão uma ideia de que é alguma coisa por minuto. Pode observar todas as alternativas. E se por acaso ela não tem alternativa? Então você já teria que ter o conhecimento de que cálculo de gotejamento se diz tantas gotas por minuto ou tantas microgotas por minuto. Aí, né, quem é enfermeiro, quem é técnico em enfermagem sabe perfeitamente. Quem não é, está aprendendo. Vamos lá. Cálculo de gotejamento. Quantas gotas ou quantas microgotas por minuto? Nós vamos calcular por gotas, quantas gotas por minuto, e nós vamos fazer isso agora. Eu vou fazer isso conjuntamente com vocês, sem utilização de fórmula. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos utilizar uma regrazinha que muita gente tem raiva e provavelmente por causa do bloqueio que existe no uso dela, que é a regra de 3, nós já utilizamos pelo menos 2 vezes aqui. Vamos utilizar mais algumas vezes agora. Então vamos lá. O volume é 250 ml. Beleza. 250 ml. Uma informação que nós temos. 1 ml equivale a 20 gotas. Então vai lá no teu Google e pesquisa isso lá. Quantas gotas ou quantos ml equivalem, né? Uma gota, 20 gotas, você faz lá pesquisa. Então, 250 ml eu não sei. Mas eu sei que 1 ml equivale a 20. Ah, professor, o senhor organizou errado, hein? Esse X tem que estar embaixo. Não é obrigatoriedade, viu? Você não pode inverter a ordem das coisas, né? Tá ml aqui e ml desse lado. Mas o que você tem que manter na mesma coluna é grandezas iguais, né? Aqui tem volume e aqui a quantidade de gotas. É simplesmente assim. Não interessa onde o X vai ficar. Interessa que você saiba coordenar as outras coisas dependendo de onde está o X. Beleza? Então vamos lá. X, 1 vezes X. E aqui nós temos 250 vezes 20. 5.000. Então, nós temos o seguinte. Esses 250 ml equivalem a 5.000 gotas. Então, essa é a primeira informação que a gente precisa saber. Vamos para o segundo passo ali. Nós sabemos que essa quantidade aqui de ml é disposta ou é aplicada ou instalada lá para ser aplicado no paciente em 4 horas. Então, nós vamos passar ou transformar essas 4 horas em minutos. Beleza? Essa é a informação que a gente precisa fazer. Então, vamos lá. São 1 hora equivalem a 60 ou equivale a 60 minutos. Então, 4 horas equivalem a um número aí que a gente vai descobrir agora. Então, fazendo essa multiplicação assim, nós temos que 1 vezes x e aqui 4 vezes 60. Então, 240 minutos é o tempo em que essa medicação ou essa solução é aplicada no paciente, tá? 240 minutos. E vamos apagar isso aqui. Bom, então vamos lá. Nós já temos a quantidade ali, o volume em quantidade de gotas. Já temos também o tempo exatamente para minutos. Então agora a gente precisa fazer essa comparação de gotas e os minutos. Então a gente pega o volume total, né? Que nesse caso aqui, quantidade de gotas. Então são 5.000 gotas. 5.000 gotas. O tempo de aplicação em minutos dessas 5.000 é 240. Nós acabamos de fazer 240 minutos.
Então, a quantidade total de gotas, né, dessa solução são aplicadas em 240 minutos. Então, a gente precisa saber exatamente, né, a aplicação em 1 minuto. Quantas gotas em 1 minuto? Se a gente faz isso, a gente consegue descobrir qual é a quantidade de gotas por minuto. Beleza? Vamos lá. Fazendo aqui a multiplicação assim, nós vamos ter 240x 5.000 vezes 1. Então, x 5.000 dividido para 240. Esse valor aqui muito provavelmente não é inteiro. Ele dá exatamente um valor aproximado, tá? E ele aproximadamente, fazendo as contas aí, bem aproximado mesmo, o 21. Beleza? Dá uns quebradinhos aí, mas você é sempre arredonda. Aí só vale mencionar que existe uma regra. Se você tem aqui 21,3, por exemplo, então, como se trata de gotas, não tem 1,5 gota ou 1,7 gota de 1 gota, então você pega, né, quando é menor ou igual a 5, você toma só o inteiro, 21. Quando ele é maior do que 5, esse primeiro decimal, então você arredonda para 22. Beleza? Vamos para o próximo problema. Vamos lá. Próximo problema. Tá aí o próximo problema. Esse daí parece que é um problema mesmo. Vamos lá. Um paciente internado na unidade hospitalar de dermatologia precisa receber um frasco de soro fisiológico a 0,9% de 400 ml em 6 horas. O técnico de enfermagem preparou o soro e realizou o cálculo para o gotejamento da solução. Assinale a alternativa correta. Beleza? Bom, aqui nesse problema, e eu trouxe ele de propósito, né, já com alguma experiência com esse tipo de problema, né, com algumas pessoas. Olha só, a grande maioria trava onde aqui? Ou onde elas ficam bloqueadas? A grande maioria das pessoas que tenta resolver esse tipo de problema, né, que envolve cálculo de gotejamento. Vamos lá. A grande maioria acha que aquele 0,9% tem alguma coisa a ver, né? Aí fica se perguntando, onde é que eu vou usar essa informação? Não vai usar em canto nenhum. Em canto nenhum, porque esse 0,9% ele tem relação aqui com a composição do soro. Ele não faz parte do cálculo de gotejamento. A sua leitura é quem vai dizer isso. Não é, apareceu o número, então eu vou ter que usar aquele número em algum canto. Já vai tirando esse vício aí da sua cabeça, beleza? Porque muita gente acha que por ter aparecido um número denunciado, eu vou ter que usar ele obrigatoriamente em alguma coisa, tá? Inclusive tem gente usando até o número da questão. Questão 5, aí ele quer usar o 5 para alguma coisa. Pela madrugada. Não faça isso não. Parece que é brincadeira, mas é verdade isso. Tem gente que faz esse tipo de coisa, né? Aí tá lá uma questão, a leitura do indivíduo tá tão boa que ele vê lá as questões, né? Resolva com os itens. Aí tem A, B, C, D. Aí ele quer marcar uma delas. Quando tá bem claro que é para resolver cada um dos itens, ele quer marcar uma. Eu não sei se é a leitura que tá devagar demais ou ele que tá viciado em questões objetivas. Questões de marcar. Mas vamos lá, vamos voltar para cá. Vamos fazer uma leitura aqui, já fizemos uma primeira leitura, identificação de palavras que são, ou de símbolos também, que a gente não conheça. Talvez alguém não conheça o que é a unidade hospitalar de dermatologia, mas nesse caso aqui não vai interferir no cálculo de gotejamento. Poderia inclusive ser em qualquer outro hospital, o cálculo seria exatamente o mesmo. Então isso não interessa muito. O paciente também não interessa muito, né? Independente de quem vai tomar a medicação, o soro fisiológico, independe também do cálculo de gotejamento para isso. Então, palavras importantes ali. O soro em si não vai importar muito, o que vai importar mais é a quantidade, o volume desse soro que vai ser aplicado e o tempo, é o que mais importante, o mais importa é isso, né? Para quem vai aplicar ou para quem vai fazer o cálculo de gotejamento, porque a composição, esse 0,9% que faz parte da composição do soro, é responsabilidade do médico, é ele que tem que saber,
Não é o técnico de enfermagem, não é o enfermeiro, não é quem vai fazer o cálculo de gotejamento. Quem precisa saber a composição da medicação, do soro, é o médico. Se ele não souber, aí também acabou tudo, né? Mas o cálculo de gotejamento aqui, quem faz, precisa saber exatamente do tempo e do volume. O técnico de enfermagem preparou o soro e realizou o cálculo para o gotejamento da solução. Então, palavras difíceis aqui, provavelmente só entender que aquele 0,9% não faz parte do cálculo, né? Pelo menos não para o que a gente precisa fazer, que é o cálculo de gotejamento aqui. Beleza? Então vamos lá. Na questão anterior eu falei para vocês sobre a resolução, mas mesmo tipo de problema, só que sem a fórmula. Então agora eu vou falar sobre a expressão, né? A expressão matemática, a expressão algébrica que determina então como é que você faz esse cálculo de gotejamento. Mostrei antes utilizando regra de 3, a mesma ideia você pode aplicar aqui, tá? Mas eu quero fazer agora utilizando a expressão, ok? Para você conhecer, para quem não conhece, ou então para você que já conhece, mas tem dificuldade em usar, para você também destravar nesse tipo de problema. Vamos lá. Bom, nós temos que entender uma coisa. Uma gota equivale a 3 microgotas. Certo? Uma gota equivale a 3 microgotas. Então, para uma gota, 3 microgotas. E aí, daqui a gente pode deduzir as fórmulas, inclusive. Bem antes, um pouco antes disso, você já consegue ter. A quantidade de gotas, ela é determinada pelo seguinte. Volume dividido por 3 vezes o tempo. Então, por essa informação de uma gota equivale a 3 microgotas, você sabe que a quantidade de microgotas é determinada com volume dividido pelo tempo. E aí, informação interessante a respeito dessas unidades aqui. O volume precisa estar em ml e o tempo precisa estar em horas. Ah, será que tem? Se por acaso no enunciado aparecer a informação desse tempo em minutos. Você tem duas opções. Ou você transforma esse tempo em minutos do enunciado em horas e joga aqui, ou você utiliza outra fórmula, né? Outra expressão que também existe quando você tem esse tempo em minutos, tá? Utilizando essa informação aqui, beleza? Então vamos resolver utilizando essa, tá? Vamos lá. O volume é exatamente 400 ml. Então, quantidade de gotas 400 dividido por 3 vezes o tempo ali nesse caso são 6 horas. Então é 400 dividido para 18, ok? A quantidade de microgotas aqui. Lembra que eu estou abreviando dessa maneira aqui, mas nem sempre a pessoa usa essa forma de notação, tá? Então pode ser que você que já viu esse tipo de questão tenha visto alguém escrever de outra forma, tá? Mas é a mesma coisa, tá? Macrogotas, microgotas. Tranquilo? Então vamos lá. A quantidade de microgotas é exatamente o volume, 400, dividido pelo tempo, 6. Certo? Então é somente fazer essa divisão aqui que você determina qual é. Aqui você tem nessa quantidade de microgotas um valor aproximado a 22. Lembrando que você não pode de jeito nenhum fazer essa divisão aqui, né, e considerar a vírgula alguma coisa. Você sempre arredonda, ou para cima ou para baixo. Depende do que você encontra aqui como primeiro decimal. Aqui embaixo aproximadamente 67. Eu vou colocar aproximado aqui, tá? Porque o resultado da divisão para nós da matemática é sempre aproximado, mas para quem faz cálculo de gotejamento é exatamente 22, é exatamente 67, ok? Dentre as alternativas é exatamente a alternativa, cadê? A alternativa C, 22 gotas por minuto e 67 microgotas por minuto. Tá? Só fazendo uma observação aqui, porque também esse é outro ponto onde muitas pessoas ficam bloqueadas nesse tipo de questão, cálculo de gotejamento.
Primeiro, o entendimento que quando você vem para cá fazer o cálculo, você faz o cálculo de quantas gotas ou quantas microgotas por minuto. Mas o tempo que você tem como informação está em horas. Então tem muita gente que fica travada aqui porque confunde essa informação do tempo em horas com o resultado que é em minutos. Deu para entender? A informação que você tem no enunciado do problema precisa estar em horas para você utilizar essa expressão aqui. Essa expressão específica. Tem outra, tá? Que você utiliza com informação em minutos. Mas é importante que você esteja presente que para essa expressão, para essas duas aqui, o seu tempo está em horas e a sua resposta é por minuto. Por minuto, não é por hora, é por minuto. Beleza? Só observar para você ficar presente para isso, porque tem realmente muita gente bloqueada nesse tipo de problema por causa dessa confusão de informações que ela tem enunciado e depois quando ela chega na resposta. Próximo problema então, tá aí o enunciado do próximo problema. Vamos lá. Foi prescrito para uma criança de 8 meses de vida 35 ml de soro glicosado a 5%, enriquecido com 1 ml de tiamina e 4 ml de gluconato de cálcio a 10%. Na prescrição é orientado à inclusão em bureta de microgotas em 1 hora e 20 minutos. Qual é o valor do gotejamento para essa solução? Então é o seguinte, outro ponto onde as pessoas ficam bloqueadas aqui. Eu vou comentar antes, né? Antes da gente procurar quais são as palavras aqui. Lá no finalzinho já qual é a pergunta? Porque a pessoa precisa saber o que ela precisa responder. Então, né? Eu vou comentar antes da gente procurar quais são as palavras, né? Qual é o valor do gotejamento para essa solução? Bom, quando o texto aparece, ou quando a pergunta vem, qual é o gotejamento, ou qual é o cálculo de gotejamento por minuto, alguma coisa desse modelo, e ele não menciona macrogotas, ou quantidade de gotas por minuto, ou quantas microgotas por minuto, você precisa dar as duas respostas. Você precisa apresentar a resposta em gotas e em microgotas, as duas, não uma só. Você apresenta uma só quando ele pede ou gotas ou microgotas. Caso essa palavra não apareça no enunciado, então muito provavelmente ele está perguntando quais são as duas. Ele quer saber das duas. Beleza? Vamos lá, então procurar quais são as palavras aqui, né? Que você não conheça. Vamos lá. O prescrito para uma criança de 8 meses, 35 ml, por enquanto só informação numérica, informação da situação. Soro glicosado a 5%. De novo entra aquela coisa, né? Aquele 5% ele vai entrar na conta, vai entrar no cálculo ali? Não vai entrar porque ele faz parte da composição desse soro. Ele pertence à composição do soro, não ao cálculo de gotejamento. Ele serve para outra coisa que outro tipo de questão pede. Mas para cá ele não vai interferir em nada. Ok? Vamos lá. Enriquecido com 1 ml. Então foi adicionado mais 1 ml de tiamina. Tiamina também deve ser outra medicação. 4 ml de gluconato de cálcio, então é outra coisa. Os 10% está também nessa composição desse gluconato, ele não pertence ao cálculo do gotejamento. Então, na prescrição, continuando aqui, é orientado à infusão, ou seja, a aplicação dele, né? Bureta de microgotas, deve ser algum equipamento, não interfere na aplicação, né? Mas não interfere no tempo ou no volume. Em 1 hora e 20. Qual é o valor do gotejamento para essa solução? Então a gente já tem ali algumas palavras que são nomes da área mesmo, para medicação, mas que não vai interferir em nada no cálculo de gotejamento. Então a gente só vai utilizar então ali as duas grandezas mais importantes para a gente, né? O volume das medicações e o tempo que isso é aplicado. Então nós temos ali 35 ml de soro glicosado, então tem 35 ml e tem que somar as outras, porque tem mais, né? Foi enriquecido com 1 ml de tiamina, então tem mais 1 ml aqui. E mais o terceiro, né? Que são 4 ml de gluconato de cálcio, então você tem que adicionar esses 4 ml. Foi tudo uma solução só, né? No total da infusão,
40 ml de medicação. 40 ml. Essa criança vai receber ou recebeu esses 40 ml. Bom, o tempo de aplicação dessa quantidade aqui da medicação, desse volume, é exatamente 1h20. Então a gente precisa dizer em minutos, porque a gente precisa dessas informações em minutos, ou a gente precisa dessa informação em hora. Então, vamos lá. A gente sabe que 60 minutos equivalem a 1 hora, né? Aí a gente quer fazer agora esse 1h20 minutos. Vão ser exatamente quanto? 1 hora tem 60 minutos e esses 20 minutos a mais dão exatamente 80 minutos, certo? 80 minutos. Então você consegue fazer aqui 1h20 assim, 80 minutos. Estou passando essa informação para a hora para quê? Para utilizar aquela expressão que precisa dessa informação do tempo em horas. Ok? Tem outra forma de resolver? Tem. Eu estou utilizando essa daqui de propósito, é claro, porque é um dos caminhos que você tem para resolver. Certo? Se você tem aquela expressão lá de cabeça, tranquilamente você faz isso aqui. Beleza? Tem outra forma, daqui a pouco eu falo, sem precisar da fórmula também, tá? Sem precisar daquela expressão. Bom, temos aqui, multiplicando então, nós temos aqui 60x e aqui 80. 80 vezes 1. Então esse x é 80 dividido para 60, que é a mesma coisa que 8 dividido para 6, que nesse caso você pode dividir aqui por 2, são 4/3, né? Utilizando aqui a ideia de frações equivalentes, tá? Simplificação de frações, nós chegamos aqui em 4/3. Você pode fazer essa divisão então, né? 4 dividido para 3, para a gente obter o valor de horas ou simplesmente deixar do jeito que está. Vamos fazer essa divisão para a gente descobrir o decimal dele. Vou fazer aqui nesse canto. 4 dividido para 3. Apenas 1. Vem 3 para cá. Sobra 1. 1 menor do que 3, então toda a regra. Acrescento 0 e a vírgula. 10 dividido para 3 é 3. Vem 9 para cá. Sobra 1. E pelo visto aqui fica sempre assim, né? É uma dízima periódica, então 1,33 aproximadamente de horas. Então 1,33 horas. Então os valores que a gente vai obter a partir daqui são valores aproximados, né? Já que essa dízima periódica aqui pode jogar a gente para um valor bem distante do real, mas ainda assim muito próximo. Meio contraditório, mas talvez em outro vídeo a gente entenda melhor. O assunto não é esse daqui. Vamos lá então. Bom, essa informação de horas aqui já vai ser suficiente para a gente conseguir resolver utilizando aquela expressão, né? Qual é a expressão então? Quantidade de gotas é exatamente o volume dividido pelo triplo do tempo, 3 vezes o tempo. O volume é exatamente quanto? Cadê o enunciado ali? 40 ml. Então, 40 dividido por 3 vezes o tempo. A gente achou esse tempo, ó, 4/3, né? Olha só, a informação em forma de fração serviu bem melhor para a gente, né? A gente fez o cálculo aqui do decimal, mas observe que a informação de fração trouxe para a gente uma forma muito mais interessante. Porque a gente vai simplificar esse 3 com 3 e a gente vai ter que 40 dividido para 4 é 10. Então, exatamente 10 gotas por minuto. Olha só, a informação em fração aqui ficou melhor para nós. Quantidade de microgotas. Quantidade de microgotas por minuto, volume, dividido pelo tempo, que é 4/3. Aí é o que a gente utiliza aqui? Divisão de uma fração pela outra. Você conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Propriedade das frações aí, tá? Propriedade não, é como você define a divisão de frações. Então,
40 dividido para 4 é 10, a gente já fez ali. Deixa eu colocar aqui embaixo. (40 dividido para 4 é 10, vezes 3, né? Que continua esse 3 aqui, o resultado então é 30. Aí vale aquela informação que a gente fez, que eu falei agora há pouco, que uma gota equivale a 3 microgotas. Então, se você tem X para gotas, né? X é a quantidade de gotas, então 3x é a quantidade de microgotas. Olha só, quantidade de gotas por minuto 10, microgotas tem que ser 3 vezes esse valor. E deu 30, 3 vezes 10. Só confirma, né? É claro que isso é um exemplo, não demonstra nada, mas é uma confirmação bem interessante aqui. Beleza? Então essa é a forma de você resolver utilizando a expressão volume sobre 3 vezes o tempo para gotas e volume sobre o tempo para microgotas. Nós resolvemos essa questão utilizando a expressão matemática que determina esse cálculo de gotejamento. Mas se por acaso você não tem ela de cabeça, também é uma das coisas que faz as pessoas ficarem travadas, é o uso da expressão, como as pessoas costumam chamar para esse tipo de questão, fórmula. Né? Nem todo mundo que lembra de cabeça como é que ela é, ou em quais unidades, ml, o que é litro, quilolitro, em que unidade ela se apresenta. Então, para evitar esse tipo de problema, então você pode aprender também utilizando apenas aquela regrinha lá que deixa todo mundo travado, né? Parece que todo mundo tem problema nos ossos quando vê a regra de 3. Então vamos lá. As mesmas informações, são os mesmos 40, então nós vamos precisar descobrir quantas gotas esses 40 ml equivalem. Então, regra de 3, né? 40 ml equivale a um determinado valor, que eu não sei qual é, e eu sei que 1 ml equivale a 20 gotas. Ou seja, a minha intenção é descobrir quantas gotas esse volume aqui que ele me apresentou no enunciado equivale, né? Então vamos lá. Tem essa multiplicação aqui. Então x é igual ao produto, né? 4 vezes 2 é 8, e esses dois zeros aqui dão para a gente a informação da quantidade de gotas. São 800 gotas que esses 40 ml equivalem. Então vamos lá. O tempo está em 1h20. Nós fizemos agora há pouco a transformação, a comparação dele em minutos, né? 1h20 equivalem a 80 minutos. Então, 80 minutos é o tempo necessário para serem aplicadas essas 800 gotas. Certo? Então, em 1 minuto, eu preciso descobrir, né, a quantidade de gotas. Então, quantas gotas devem ser aplicadas aí nesse paciente em 1 minuto? Né? Quantas? Então, a gente faz essa regra de 3 aqui. Vamos lá. 80 vezes x e 1 vezes 800. Então, esse x é exatamente 800 dividido para 80. E aqui nós temos aqui, ó, simplificando, 80 dividido para 8, 10. Então essa aqui é a quantidade de gotas por minuto. São 10 gotas por minuto. Observe que utilizando aquela expressão, a gente chegou nesse mesmo resultado. Só uma observação. Utilizando a expressão matemática que determina quantas gotas por minuto, né, no cálculo de gotejamento, você chega muito mais rápido à resposta. É claro, né? Pela regra de 3, você demora um pouquinho mais. Mas se você domina a interpretação do problema e domina a regra de 3, você vai chegar na resposta com certeza, né? Se você não tem de cabeça aquela expressão, volume sobre 3 vezes o tempo, volume sobre o tempo, ou você sempre faz confusão em qual delas é para gotas e qual delas você usa para microgotas, então
é mais confiável você utilizar a regra de 3. Aqui você não está bloqueado por uma expressão, ou não está travado por uma fórmula. Não existe isso para travar você, né? Você já sabe utilizar a regra de 3, então você resolve isso independente de fórmula, sem precisar decorar isso, sem ficar travado aí, esquecer a fórmula. Como é que eu faço agora? Né? Esquecer é um bloqueio enorme. Esse esqueceu é porque tentou decorar antes, né? É outro erro já. Certo? Para você descobrir a quantidade de microgotas, ou você usa de novo a regra de 3, né? Ou então você faz aquela equivalência de que uma gota equivale a 3 gotas e multiplica aqui por 3, que dá 30 microgotas por minuto. E aí, destravou? Então vamos lá, o que você aprendeu nesse vídeo? O que você viu aqui? Vamos lá. Primeiro, 2 passos são importantes e que são os primeiros 2 passos que você precisa. Primeira coisa é, você precisa melhorar a sua leitura para a interpretação. Não é só decifrar códigos, não é só ver que palavra é aquela, mas você definitivamente compreender qual é o significado dela no contexto. É você ler e você também saber tanto a informação de eu sei que eu preciso fazer isso. Outro, eu sei que eu preciso disso para fazer isso. Compreende? Então, né, aquelas coisas que nós fizemos aqui, que eu pontuei sobre essa parte de interpretação do texto. Fazer uma primeira leitura para a identificação das palavras que provavelmente eu não sei o que significam, né? Então, nós fizemos o que aqui? Fizemos uma leitura inicial, procuramos pelas palavras que nós não conhecemos, né? Para esse tipo de problema é mais palavra do que símbolo, vamos dizer assim, de matemática. Que, lógico, tem muitos mais símbolos que bloqueiam, mas não são necessariamente problemas, né? Assim, não são necessariamente uma coisa que você precisa interpretar. Tem símbolos de matemática, então você só precisa saber o que significam, não é uma parte de interpretação, mas é lembrar o que significa cada símbolo. Eles substituem palavras. Depois a gente comenta isso em outro vídeo posteriormente, tá? Bom, tem aqui a informação, tem o que você precisa fazer, tem o que você precisa utilizar para resolver. São informações que você adquire, né, com a primeira e a segunda leitura. O que é a segunda leitura? É uma leitura de interpretação. Já que você fez uma primeira para identificar quais são as palavras que você desconhece. Aí você vai lá no teu Google, pesquisa quais são essas palavras, né? E aí você já sabe o que elas significam, tanto individual quanto no contexto. Aí você vai para a interpretação. Aí você descobre lá o que você precisa fazer e quais são as ferramentas que você vai utilizar. Beleza? O que nós utilizamos aqui muito? A regra de 3. O que nós utilizamos bastante aqui? Utilizamos frações, utilizamos divisão, utilizamos muita coisa, né? Então, ó, terceira leitura que nós não fizemos ali, mas é importante pontuar, né? Só para não ficar tão extenso, já ficou inclusive, né? Para não ficar extenso demais a nossa leitura, para não ler 3 vezes, mas eu recomendo que você faça essa leitura 3 vezes, pelo menos 3. Se você achar necessário fazer uma 4ª, uma 5ª, 6ª, 7, 10 leituras para você entender, faça, mas não poupe. A minha recomendação são 3, né? Já imaginando que na segunda leitura você vai entender uma coisa e na terceira você confirma essa interpretação que você teve na sua segunda leitura. Beleza? Então, primeiro passo é esse. Melhore a sua interpretação de texto. Somente lendo, lendo, lendo e lendo. Como é que você resolve isso? Né? Como eu já recomendei, como é que é? Ler texto sem apoio visual. Você pode ter um apoio visual, mas sem apoio é melhor, né? O segundo passo que você precisa dar: estude. E esse daqui é pesado. Ele é pesado porque se você não tem a interpretação bem desenvolvida, você vai ter problemas para entender as definições matemáticas também. Olha só que não é só para problema não, né? Existem mais problemas do que mais problemas fora da matemática do que praticamente dentro. Você não consegue entender conceito porque provavelmente tem dificuldade de interpretação de texto, né? Toda definição é descrita em forma de texto. Você precisa interpretar. Então, estude as definições, os conceitos. Nós utilizamos aqui a ideia de regra de 3
que é aplicada às definições, você estuda grandezas diretamente proporcionais, nós fizemos um exemplo aqui, ou inversamente proporcionais, que nós também fizemos exemplo, eu também fiz exemplo juntamente com vocês aqui, né? Então, estudem definições, utilizamos frações, precisamos fazer isso, utilizamos divisão de frações, precisamos também ver isso, utilizamos o decimal, fizemos a divisão, encontramos o decimal ali e percebemos que ele não ia servir, seria mais interessante utilizar a informação do mesmo número em forma de fração. Então observa que a gente faz adaptações à nossa estratégia. Quando a gente chega no momento, a gente percebe, esse número aqui, nesse formato, dessa forma como ele está sendo apresentado, é melhor utilizar. Ou seja, eu tenho ali, eu não vou me lembrar agora de cabeça, né? Acho que 1,33, alguma coisa assim. Volta no vídeo aí você vê. 1,33, e aí a dízima periódica, o 4 sobre 3. O mesmo número tem mais de uma forma de escrever. Olha só que interessante. Então você escrevendo ele de outra forma ajuda você na resolução. Você fica atento para isso. Ok? Falei 2 passos, né? Mas olha só a quantidade de coisas que você consegue apenas com 2 passos. Parecem 2 passos pequenos, mas na verdade eles são bem largos já. Já dá para você destravar em muitos, mas muitos problemas mesmo. Só com esses exemplos aqui. Claro que não dá para falar tudo nesse vídeo. Não dá para falar de tudo nesse vídeo. Mas o que eu te falei aqui já vai te ajudar muito a ser desbloqueado, a ser destravado nos problemas de matemática. Você não vai ficar mais, pelo menos nesses daqui, você não vai ficar mais travado de jeito nenhum. E se esse vídeo foi relevante para você, eu peço que você se inscreva no canal para que eu continue fazendo conteúdos iguais a esses para você. E tem mais uma coisa, toda semana eu posto no meu canal do Telegram conteúdos exclusivos, materiais de resumo de aulas como essa, por exemplo, PDFs, sacadas, dicas, muita coisa para quem quer resolver problemas de matemática, muita coisa para a pessoa destravar em exercício de matemática, destravar mesmo. A pessoa resolve sem ficar travada em nenhum exercício. Eu coloco isso só para quem está lá no canal do Telegram. E se você por acaso estiver interessado, quiser fazer parte desse canal, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então é isso, meu povo e minha pova. Até o próximo vídeo.